Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das 3, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Josué 1:5. Josué 1:5, que tem por tema como vencer nossos medos diários. Como vencer nossos medos diários, né? Porque nós, seres humanos, nós vivemos assombrados pelo medo. Não só pelo medo, mas pela insegurança também. Mas Deus nos acolhe, meus amados irmãos. Deus nos acolhe e promete nos proteger dos perigos que nos cercam. E a gente sabe que não são poucos, são muitos perigos, não é verdade? E a gente vê nos dias de hoje que, apesar de toda a modernidade, toda a tecnologia desse mundo e progresso que o mundo está, crescendo, conforme a passagem de Daniel, não é verdade? Que está os progressos tecnológicos, né? Nós, seres humanos, continua cheio de medo, né? Medo do futuro, medo da morte, medo da violência, medo da doença, medo de perder o emprego e medo de viver na solidão. Não é verdade? É assim que o mundo quer que nós, seres humanos, encare essa realidade. Mas se você também está passando por um mar de medo e em seu coração não encontra paz, saiba que existe um Deus que age em nosso benefício, mesmo nos momentos de medo, dor e sofrimento. É o que nós vamos ver aqui em Josué 1:5. Amém? Glória a Jesus. Mas quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz como vencer nossos medos diários, na passagem de Josué 1:5. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo aí, Josué 1:5, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E outra tradução diz: nunca te abandonarei. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, como vencer nosso medo diário? Não é verdade? Então, qual medo estás passando? O que aflige tua mente? O que perturba o teu coração? O que está te enchendo de medo? Não é verdade? Pois saiba, para superar o medo diário, é importante reconhecer, compreender e desafiar seus medos, além de cultivar a autocompaixão e a autoconfiança. Buscar ajuda de profissional se preciso, quando for necessário. Expor-se gradualmente aos seus medos e focar na respiração também são estratégia eficaz. Não é verdade? Então, dependendo do seu medo, você precisa saber. Você tem medo de quê? Não é verdade? Então, 3 pontos aqui que você precisa: reconhecer e aceitar seus medos. Né? Reconhecer, você tem medo de quê? E aceitá-lo. Né? O primeiro passo para superar o medo é admitir que ele existe e entender quais são os seus gatilhos, não é verdade? Para poder você enfrentar, compreender a origem do seu medo, né? Analisar por que você tem medo e de que você tem medo, não é verdade? Afinal de contas, você tem medo de quê? Deixa aí nos comentários do que você tem medo, não é verdade? Determinadas situações ou coisas, isso ajuda a identificar se o medo se é racional ou irracional. Não é verdade?
Por isso você tem que compreender a origem do seu medo. Terceiro e último desafio. Desafie seus pensamentos negativos. Pergunte-se se o que você teme realmente acontecerá e se há evidência que substente os seus medos, né? Então eu digo a você, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, o inimigo vai te atormentar naquilo que você tem medo. Não é verdade? Mas o medo de errar é abaixar a autoestima. Não são coisas obsteradas da noite para o dia. A transformação do seu eu ocorrerá gradualmente. No entanto, o passo inicial deve ser súbito. Decidir vencer seus medos o mais rápido possível. Não é verdade? Você precisa vencer seus medos. Como? Encarando a realidade, encarando a situação, procurando saber aonde é que você tem medo para trabalhar nesse medo. Não é verdade? Por isso que Josué 1:5 diz assim: Deus promete a Josué que assim como esteve com Moisés, ele estará com Josué também. Nunca o abandono e nunca o desamparando. A passagem enfatiza a presença constante de Deus como fonte de força e coragem para Josué ao liderar o povo na conquista da terra prometida. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, não precisa ter medo, você precisa ter coragem, não é verdade? Porque em João 16:33 diz: E ele diz, no mundo vocês terão medo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Não é verdade? Jesus diz, eu venci o mundo. Também você passa a crer e saber que Jesus Cristo não é apenas a resposta para o medo do mundo, mas é também a solução para o maior medo de todos os seres humanos. Sabe qual é? O medo da morte. Todo ser humano tem medo da morte. Não é verdade? Então deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Entrega teus medos, entrega teus problemas, entrega teu trabalho, teu lazer. Entrega aquilo que turba o teu coração nas mãos de nosso Senhor Jesus. Entrega tudo a Ele. Ele quer se relacionar com você, você sabia disso? Ele quer cuidar de você. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar na sua vida. Não é verdade? Então, se você estava com medo, agora não precisa ter mais medo. Não é verdade? Por quê? A gente está vendo muitas coisas. Todo crente sabe que muitas coisas do que está acontecendo na Bíblia já vinha predestinado para nós. E todo crente sabe que a Bíblia ia se cumprir, não. Já está se cumprindo. Não é verdade? Mas no Salmo 56:3 diz assim, Davi falou, quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Sabe por que Davi disse isso? Davi disse com fé e com coragem. Eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Por quê? A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra da sua protetora, do Deus Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, o Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Então, meu amado irmão, será que você confia mesmo em Deus? Se você confia mesmo em Deus, você não precisa ter medo. Você precisa ter coragem, como ele disse aqui. Você precisa ter coragem. Tenha coragem, porque Deus venceu e a gente pode vencer. Amém? Glória a Jesus. Então você fique ciente de que Deus estará sempre conosco. Aqui como ele diz em Josué, não te deixarei e nem te abandonarei. Não é verdade? Porque ele diz aqui, no Salmo 91, Deus livrará você de perigo escondido e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo dela você estará seguro. Amém? Glória a Jesus. Então a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo, meu amado irmão. Então não tenha medo de encarar os seus problemas,
procure analisar aonde você está com medo e de que você está com medo. Não é verdade? Porque Deus é a solução para todos os teus problemas. Não é verdade? Mas saiba que nenhum homem mais abençoado do planeta consegue ir muito longe sem autoconfiança. Não é verdade? Você vê que um se escondeu na caverna. Não é verdade? Deus teve que ir lá e oferecer coragem para ele sair de lá. Não é verdade? Davi disse: Senhor, se o Senhor for na minha frente, né? Moisés disse: se o Senhor for comigo. Aí Deus disse: eu enviarei o anjo. Ele disse: não, eu quero que o Senhor vá comigo. Então, e Davi não era para fazer um censo. Davi fez um censo e Deus corrigiu ele. E ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão de homem. Então são pessoas que tropeçaram na sua caminhada e tiveram medo. Não é verdade? Tiveram medo. Mas Deus era o sustento e a fortaleza deles. E ele venceu. Amém? Glória a Jesus. Então que você possa meditar no tema desta noite. Como vencer nossos medos diários. Reconhecendo, né? Tendo reconhecimento, sabendo qual é o seu medo e sabendo que você pode vencer todos os medos de sua vida. Amém? Então o que a gente entende aqui também, né, nessa passagem de Josué 1:5, é uma promessa de apoio divino, encorajando Josué a ser forte e corajoso diante dos desafios, pois Deus estará com ele em todos os momentos de sua vida. Amém? Glória a Jesus. Então desde já eu quero te deixar um convite quando o medo bater em tua porta. Quero deixar um convite que está em Mateus 11, 28 a 30. O convite é esse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Amém? Então quando estiver assim, meu amado irmão, triste, desencorajado, medroso, né? Com medo de perder o emprego, medo de perder a casa, medo de perder o casamento, venha até Jesus. Jesus diz: vinde até mim, né? Então procure os caminhos de Jesus. Jesus sempre tem uma solução para o meu e o teu problema. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Salmo 86:11, que diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dar-me um coração inteiramente fiel, Senhor, para que eu tema o teu nome. Amém? Glória a Jesus. Mas também, vamos ler mais um só antes de orar. 2 Timóteo 1:7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, meus irmãos? Deus nos dá um poder de equilíbrio. Amém? Então vamos orar. Senhor, liberta-me do medo pecaminoso, Senhor. Senhor Deus, a tua palavra diz que porás temor no coração de todo o teu povo e jamais deixarás de fazer-lhe o bem. Peço, Senhor, que concede-me as bênçãos. Concede-me de fazer o bem, Senhor. Peço que me conceda também essas bênçãos, Senhor. Sei que não me deste espírito de covardia, mas rejeito, Senhor, portanto, todo o medo e me aproprio do poder, do amor e do equilíbrio que proporcionaste para mim. Como é grande, Jesus, a tua bondade e tua fidelidade, e que reservaste para aqueles que temem o teu nome, e que à vista dos homens conceda, Senhor, o que se refugia em ti, em nome de Jesus. Senhor, uma vez que recebi um reino inabalável, quero ser, Senhor, agradecido a ti e adorar-te com evidência e temor, piedoso todos os dias de minha vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?
Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, nos liberta de todo e qualquer medo, Senhor. Senhor, nos dá força, coragem e disposição para vencer tudo aquilo que vem atrapalhar o nosso controle e equilíbrio do Teu nome. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, meu Deus, ajuda os enfermos, ajuda aquele que está se recuperando, ajuda aquele, Senhor, que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.